lá, infelizmente. Aí tá gravando. Vamos continuar. É ruim porque eu sei que muita gente espera ver, né, não pode ver no horário, deixa para ver outro horário e agora a gente ligou a gravação um pouquinho atrasada. Então, vamos lá. Então está aqui os ácidos, o efeito, né, das insaturações sobre a estrutura dos ácidos graxos. Esses aqui são ácidos graxos, né, 12, mais de 12 carbonos na cadeia aqui, é um ácido graxo. Aqui os triacilgliceróis, né, são os triglicérides, né, são resultado da esterificação do glicerol com ácidos graxos, e formam os ésteres, é um triéster. E pode ser uma gordura ou um óleo. As gorduras são sólidas, os óleos são líquidos, mas tem a mesma, né, a mesma estrutura básica, né, a mesma função química, que são ésteres. Né. O grupo acil, gente, o que vem a ser a triacil? O acil é a carbonila aqui, ó, carbonila ligado com R1. Carbonila ligado com R1 é um grupo acil. É um radical acil, né? Assim como temos o radical metila, etila, assim por diante, temos o radical acil, o acila, né? Então, esse grupo C, dupla O com R1, se você quebrar a ligação aqui, você tem um radical acila de um lado e um radical alcoxide do outro, né? De um álcool, né? Óxido de um lado e acila do outro. Então, é triacil porque tem 3 grupos acilas, né? Triacil, glicerol, porque vem do glicerol, glicerina, né? Que é um triálcool. Então, essas daí são os triglicérides, são as gorduras e óleos. Gorduras sólidas e óleos são líquidos. E são ácidos graxos porque são ácidos carboxílicos que têm uma cadeia carbônica com um número superior a 12 carbonos. Aí são chamados de ácidos graxos. A consistência deles passa a ser de líquido, né? Os ácidos carboxílicos de 5, 6, 7 carbonos são líquidos. Mas, à medida que o número de átomos de carbono de um ácido graxo, né, de um ácido carboxílico for aumentando, ele passa para o estado sólido. Né? São moléculas mais pesadas. Bom, aqui os 3 grupos OH do glicerol são esterificados com ácidos graxos, como a gente falou. Aqui é uma visão que facilita o entendimento, né, do porquê, né, que as gorduras e óleos, né, porque as gorduras são sólidas, que normalmente a estrutura das gorduras são formadas por ácidos graxos, né, os triglicerídeos aí das gorduras são formados por ácidos graxos saturados, lineares, né. Ao ser linear, fica mais fácil o empacotamento. Aqui na cabeça estaria o glicerol, né? E aqui estaria as cadeias carbônicas do ácido graxo. Então, isso que forma gordura. A tendência é formar um estado sólido. Né? O empacotamento é mais fácil. O óleo, por sua vez, é formado por ácidos graxos, que possui algumas insaturações. Então, as cadeias, né, hidrocarbonadas aqui do ácido graxo tem ângulos, né? Formam ângulos aí devido às insaturações cis. E, né, a estrutura toda toma essa forma irregular, o que dificulta o empilhamento. Né? A formação do estado sólido exige um empilhamento, quanto mais efetivo for esse empilhamento, melhor, né, facilita mais a passagem para o estado sólido. Né? Por que as moléculas passam para o estado sólido? Porque elas se atraem, né? Vai tirando energia, elas vão perdendo movimento, né? Movimento de translação, movimento de vibração, elas vão perdendo essa energia, vão se aquietando, e aí elas se atraem, né? Se atraem e se formam empilhamento. Então, se elas tiverem áreas maiores de atração, porque elas se atraem por atrações hidrofóbicas e hidrofílicas, então, se elas se atraírem e tiverem uma área de interação maior, elas passam para o estado sólido mais facilmente.
uma esfera, né, uma molécula que toma uma estrutura irregular, tem áreas de interação entre elas menor, dificulta, né, a atração entre elas para passar para o estado sólido. A área de interação é menor, né, a área de contato entre uma molécula e outra é menor, e elas mantêm fracamente presas uma a outra, porque não tem como interagir, né? Não tem área de interação muito extensa, né, quanto uma estrutura linear. Então, aí está, a gordura tende a ser sólida por isso, assim como os ácidos graxos, né, saturados tendem a ser sólidos, os triglicéridos de ácidos graxos saturados também tendem a ser sólidos. E os óleos são normalmente formados por ácidos graxos que têm poliinsaturados. Gorduras são triglicéridos no estado sólido ou semissólido à temperatura ambiente. Óleos são triglicéridos líquidos, né? Outra curiosidade aí é a olestra. A olestra é um óleo sintético. Foi investido aí dezenas de bilhões de dólares nesse produto aí, a empresa que está desenvolvendo, né? A intenção é produzir um óleo que não seja calórico, né? E daí a empresa já, né, financiou ou patrocinou mais de 150 estudos, né, para ver a toxicidade, questões organolépticas e tudo mais, desse composto aí, que a pretensão deles é substituir o triglicerídeo, que é comum, né, na culinária, e que tem problemas, né, de aumentar aí a quantidade de triglicéridos no sangue, problemas com obesidade, né, pessoas que acabam consumindo muito frituras, e, consequentemente, para diminuir esses problemas de obesidade, né, em países aí que estão cada vez ficando mais bem economicamente, a população tende a se alimentar mais e mal, às vezes, e acontece, então, de problema de obesidade que está se tornando aí algo realmente né, disseminado geral, né? Todo o índice de peso da população nos Estados Unidos, em países ricos, é preocupante. Então, o que eles, né, uma solução para essas questões, né, que normalmente índices elevados de triglicerídeos no sangue está associado com morbidades, né, com problemas de saúde. Então, uma solução seria usar, né, substituir os óleos, né, os triglicerídeos, comumente usado na culinária, por um componente que, né, um composto aí que tivesse as mesmas características, mas que não fosse calórico. Daí desenvolver esse produto aqui, que é é uma glicose, né, ligado com, né, sendo que as hidroxilas da glicose estão esterificadas. Então, a glicose tem aí 1, 2, 3, são 4, 5, né? São poli, né? Um poliálcool, né? Os hidrocarbonetos, né? Os hidratos, né? Hidratos de carbono, são normalmente polióis, né? São álcools, né? Tem várias estruturas alcoólicas aqui. E eles esterificaram, né? Assim como se esterifica a glicerina, se esterificou todos esses grupos alcoólicos aqui da glicose. E ela está ligada a uma frutose aqui também. Eu acho que é uma espécie de sacarose aqui, né? Está toda esterificada com ácidos graxos. E por que isso daqui não vai ser calórico? Pelo simples razão de que essa ligação aqui, do carbono 1, né, anomérico, ela está na conformação beta, né? E essa conformação aqui dificulta a hidrólise, né? Então, ao não ser hidrolisado, ele não consegue ser absorvido no intestino. Então, você pode usar isso aqui como um óleo nas frituras e tal. E, no fim, quando chegar no estômago, para ser absorvido no intestino, né, ele teria que ser hidrolisado. E aqui essa ligação, ela não é facilmente hidrolisada, né? O que dificulta a absorção
consequentemente, passa pelo intestino sem causar nenhum problema. Aqui a estrutura tridimensional, né? E também aqui o triglicérides normal para comparação. Parece mais uma estrutura estrelada, né? Uma curiosidade, então, eles estão investindo muito dinheiro nisso aí. Não sei se vai pegar, né? Dinheiro já gastaram bastante, 50 bilhões. Outra coisa que chama atenção também é a hidrogenação dos óleos, né? Você pega os triglicérides, que são os óleos, óleo vegetal, e se for hidrogenando, né? Colocando hidrogênio, as insaturações vão sendo hidrogenadas. E o triglicéride, que anteriormente ele estava no estado líquido, ao ser hidrogenado, perde as insaturações, se torna mais linear e também se torna mais sólido, vai se tornando, né, à medida que vai perdendo, vai sendo saturado de hidrogênio, o ponto de fusão vai aumentando. Então, chega um momento ideal, seria o momento que tem aquela consistência semissólida, né, da manteiga, né, da margarina, que não é nem muito dura, nem muito mole, e tem aquela consistência ideal. Então, esse ponto é cuidadosamente calculado, né, a quantidade de hidrogênio, que tem que ser feito com ponderação, né, controle dessa hidrogenação, para não passar do ponto. E o problema dessas hidrogenações é que um dos efeitos do catalisador, né, eu sempre uso um catalisador hidrogênio, né, um catalisador metálico, aqui platina, podia ser níquel, outros, né? Então, é que esses catalisadores metálicos, eles tendem a isomerizar as ligações cis, né? Ele transforma as ligações cis em ligações trans. Então, é claro, além dele facilitar a hidrogenação, ele também atua nas insaturações restantes, né? Que, por acaso, deve, né, restar algumas, não pode ser hidrogenado todos, senão a margarina se tornaria, né, uma gordura sólida aí, e que não é tão atrativa para o consumo. Então, tem que restar algumas insaturações, porém, o ideal é que essas insaturações restantes sejam cis, né? São mais benéficas para a saúde. E o catalisador tem essa desvantagem, que às vezes ele promove uma porcentagem, né, dessas insaturações que restam, né, acabam tomando a consideração a disposição espacial trans, né, que não é vantagem. Mas é um problema aí, portanto, a ser sanado. Uma das outras coisas que acontece com os óleos e gorduras poliinsaturados é a oxidação pelo oxigênio. Então, com o tempo, o óleo e gordura vai se tornando rançoso, né, o processo de rancificação. Torna o sabor, a consistência das gorduras vai mudando. Isso se deve à oxidação do ar. O oxigênio presente no ar atmosférico, ela vai atacando essas insaturações, né? Vai oxidando. Sabemos que o oxigênio é um agente oxidante poderoso, assim como o cloro, e os agentes oxidantes gostam de elétrons, né? De ganhar elétrons, né? Por isso são oxidantes, ganham elétrons. E as insaturações são regiões ricas em elétrons, né? São ligações π. Ligações π normalmente são áreas de alta densidade eletrônica. Então, o que vai acontecer? Em algum momento, um radical, pode ser o radical do próprio oxigênio, né? Que o oxigênio forma radicais, espécies reativas, né, de oxigênio, OX. Essas espécies podem, né, fazer a quebra homolítica de um dos hidrogênios. E note que o hidrogênio que é quebrado aqui, a ligação, de forma homolítica, quer dizer que forma um radical aqui, né? Um radical do oxigênio atmosférico, um radical presente aí no meio reacional, que se forma por algum motivo, ele captura um hidrogênio e deixa um radical no lugar. E note que ele ataca justamente o carbono metilênico que fica entre duas
insaturações, né? Temos uma insaturação do lado direito e uma insaturação do lado esquerdo, né? Então, quebrar aqui forma um radical. Por que ele atua exatamente nesse carbono ponte aqui entre duas insaturações? Porque ao se formar uma insaturação nessa posição, ela forma um sistema conjugado com os 4 outros carbonos, né? 2 do lado esquerdo, 2 do lado. Esse radical pode circular, se torna um sistema conjugado aqui ao longo desses 5 carbonos. Então, essa insaturação, no local de ataque, né, é facilitado aqui nesse hidrogênio, nesse grupo metileno entre as insaturações. É aqui que vai acontecer, né, a quebra da ligação hidrogênio. Não vai ser em outro local, não. Vai ser aqui, porque aqui é facilitada essa quebra, justamente porque se forma um sistema conjugado. Então, a facilidade, depois do radical formado ser estabilizado, facilita, por sua vez, a quebra da ligação hidrogênio-carbono. Sempre tem isso, né? Se o produto da reação vai ser estabilizado, a reação se completa. O radical chega, se liga a qualquer hidrogênio, mas se, né, ao longo da quebra da ligação o radical não tem para onde ir, a tendência é ele não se quebrar, fica ali e o X, né, acaba se desprendendo. Agora, se ele se liga esse hidrogênio aqui, e o radical que vai se formando, ele tem como ser distribuído pelo sistema, a ruptura se completa. Então, existe aí o estado de transição, né? Então, para hidrogênios metilênicos entre duas insaturações, a reação tende a ocorrer, ou seja, formar um radical aqui. Esse radical fica estabilizado pelo sistema. Está aqui estruturas de ressonância, né? Essas estruturas de ressonância também são chamadas, né, estruturas canônicas, né? Não significa que a estrutura seja a primeira ou a segunda, ela é um misto, né, um híbrido de ambas as estruturas, sendo que cada estrutura é um contribuinte de ressonância, ou chamado também uma estrutura canônica, para representar uma das formas, né, de ressonância. Bom, uma vez formado o radical que vai ser atacado por outra molécula aqui, uma molécula de oxigênio, né, que se liga a esse radical. O oxigênio já é uma espécie reativa, e o radical também é uma espécie reativa. Então, a tendência do oxigênio se ligar com esses radicais. Forma aqui um radical peróxido. Né? Peróxido, toda vez que ele vê um oxigênio ligado, uma ligação simples, tá? Uma ligação simples com outro oxigênio, você tem um peróxido. Uma ligação peróxido. Peróxido de hidrogênio tem OH2. Né? Um peróxido sempre sem uma ligação simples oxigênio-oxigênio. Uma ligação dupla oxigênio-oxigênio é o oxigênio molecular propriamente dito. Então, tem que ser uma ligação simples oxigênio-oxigênio. Você tem uma estrutura de um peróxido. Então, se formou um peróxido aqui, aqui existe todo um processo de propagação, né? Essas reações radicalares são sempre do tipo em cadeia, né? Processo em cadeia. Um radical gera outro radical, que gera outro radical. Um processo em cascata, né? Então, há uma propagação aqui, esse radical que se formou aqui pode servir para retirar o hidrogênio de outra estrutura e começar o ciclo de novo. E chega um momento em que vamos ter esses hidroperóxidos de alquila aqui formados, que são os produtos, né, da oxidação das gorduras e dos óleos, que vai alterando o sabor e as consistências. E também, dos produtos dessas oxidações são epóxidos, né? Ou seja, se forma um éter cíclico aqui de 3 membros, 2 carbonos ligados a um oxigênio. Também se formam epóxidos, né? Além de peróxido. Uma outra informação sobre peróxido é que são estruturas explosivas. Claro que a quantidade de peróxido no óleo, na gordura velha, não é suficiente para causar explosão, mas uma grande concentração de peróxidos, próprio peróxido de hidrogênio, água oxigenada, se a concentração de água oxigenada for superior a 30%, ele pode explodir. A água oxigenada pode sofrer uma explosão, uma detonação. Então, a água oxigenada que se compra em farmácia, se usa
né, em ferimento, são 10 volumes. Né? 10 volumes é 3% só de água oxigenada dissolvida na água comum, H2O. Então, se você aumentar a concentração, veja, 10%, 10 volumes, que é usado para ferimento, é 3% só de água oxigenada, né, de peróxido de hidrogênio. 30% é o máximo. Se você começar a tentar concentrar mais a água oxigenada, ela se decompõe de forma explosiva em água e oxigênio. Toda vez que um composto se decompõe formando gás, você tem uma explosão, né? Porque o gás expande. Então, se você tem um líquido que ocupa pouco espaço e numa fração de segundo ele se transforma numa grande quantidade de gás, esse gás expande e o que caracteriza, né, a onda de propagação, a onda de choque de uma explosão, que é a expansão de ar. Né? Então, mais uma curiosidade aí sobre os peróxidos. Teve um amigo aí que tentou concentrar peróxido de hidrogênio em água oxigenada, né, num moto evaporador, e explodiu. Ele sabia, né, não sei o que acontece, às vezes, um momento de descuido, né, a pessoa distrai e esquece de certas questões, e explodiu e machucou bastante um dos olhos e tal. Então, os riscos, né, do trabalho de laboratório, explosões, sempre existem explosões na química. Aqui, outro detalhe importante, que é o carbono 2 desses triglicérides, eles têm configuração R, né? Se lembrando aí que existe a configuração R e S. Você coloca um carbono aqui quiral, coloca o hidrogênio, que é o elemento de menor prioridade, para trás, depois você cria uma ordem de prioridade. Os elementos mais pesados, no caso do oxigênio, tem prioridade 1, depois o segundo seria, né, o grupo com fosfato. Então, se o sentido de rotação for do relógio, né, você vai do de menor prioridade para o de maior prioridade, você tem aí uma rotação no sentido horário e anti-horário. Isso aí já foi visto em outros capítulos, né, enfim, é uma maneira de designar a estereoquímica de um carbono quiral. Então, para esses triglicérides, que tem esse carbono quiral aqui no carbono 2 da glicerina, né, ele sempre, né, na natureza, né, nos seres vivos, ele optou por sempre ter a estrutura em R, né? R, apenas um deles, não há mistura racêmica, não. Assim como nos aminoácidos só existe a forma L, e nos açúcares, que é sempre a D, a série D, aqui também, né, para os triglicérides, esse carbono 2 sempre tem a configuração R. Então, os fosfogliceróis, um dos carbonos, o glicerol, está esterificado não com ácidos graxos, né, mas com o ácido fosfórico. Então, um éster de ácido fosfórico aqui. E esse daqui é a estrutura básica de um fosfoglicerol, né? Fosfoglicerol. É um fosfolipídio, portanto. Esse aqui é o ácido fosfatídico. É um ácido por quê? Porque ainda tem um grupo ácido aqui no grupo fosfórico. Né? O ácido fosfórico é um triácido. Ele esterificou uma das hidroxilas foi esterificada, mas as outras duas continuam ou no estado salificado, como essa aqui, ou no estado ácido, como essa outra aqui. Então, um triácido pode ser triesterificado. Né? Normalmente, ele está esterificado apenas uma vez. Então, enquanto os ácidos carboxílicos formam ésteres, né, com álcool, formam um monoéster aqui, né? Um monoéster aqui em cima, um monoéster aqui embaixo. É claro que o glicerol é um triéster, né? Mas cada ácido graxo só pode esterificar uma vez. E o ácido fosfórico tem 3 grupamentos ácidos, teoricamente ele podia formar 3 ésteres, né, com 3 álcools, né? Seria o inverso do glicerol. O glicerol tem 3 grupos de hidroxilas,
para esterificar com 3 monoácidos, né? Seriam os ácidos, 3 ácidos carboxílicos, ou ácidos graxos. Aqui, o contrário, você tem um triácido que poderia ser esterificado com 3 álcoois, né? 3 álcoois diferentes. É claro que não daria para fazer com o glicerol, porque ele não tem como, né, espacialmente, não tem como estar ligado com os 3 oxigênios do glicerol por questão de distância, né? Eles estão muito afastados aqui para estar os 3 ligados por fósforo. Mas é uma possibilidade aí para outros álcoois. O grupo OH terminal, o glicerol é esterificado com ácido fosfórico, é o caso aqui. A partir dessa estrutura, do ácido fosfatídico, né, esse que é o ácido fosfatídico, você tem vários, né, fosfogliceróis, né, dependendo do ácido graxo, que vai aqui no R1, do ácido graxo que compõe o R2, e mesmo aqui o fosfatídeo, né, o grupo fosfato, pode também estar esterificado nessa outra hidroxila aqui do ácido fosfórico. Então, daí dá uma família inteira de fosfogliceróis, dependendo, portanto, dos ligantes, né? Mas todos eles têm essa estrutura. Aqui nós temos alguns exemplos de fosfogliceróis, né? Fosfoglicerol tem que ter, como vimos, essa parte em claro aqui, né? Essa que está em destaque aqui é uma das possibilidades, né, de esterificar, né, fazer uma segunda esterificação do ácido fosfórico. Ele já está esterificado aqui com uma hidroxila do glicerol, e ele pode estar esterificado ainda com uma outra estrutura aqui, que seria etanolamina. Então, a etanolamina, né, teria uma esterificação aqui com a outra hidroxila do ácido fosfórico. Ainda sobraria uma aqui, né, para esterificar. Quando tem etanolamina, né, ligado ao ácido fosfórico, você tem um fosfatidil etanolamina. Uma delas é a cefalina. Vai depender do R1 e do R2, você tem uma família de cefalinas, né, diferenciadas, portanto, dependendo do R1 e do R2, pode ser ácidos graxos diferentes. Nota que isso aqui também tem um carbono quiral aqui, né, o carbono 2 da glicerol é quiral. Outro exemplo, tem a fosfatidilcolina. No caso aqui, o ácido fosfórico, que já está esterificado com glicerol, pode ter uma segunda esterificação com a colina, né? Que é essa amina quaternária aqui, chamada colina. Ele também é uma espécie de vitamina, né? Um nutriente presente aí em alguns suplementos alimentares, colina. E essa estrutura toda aqui é uma lecitina, né? Uma lecitina porque tem várias lecitinas, dependendo do R1, do ácidos graxos aqui, esterificados no carbono 1 e 2, né? Você teria outras lecitinas, mas todas elas possuem colina aqui, formando um diéster com o ácido fosfórico. Um éster para um lado aqui, a colina, e um éster aqui do outro lado, com o glicerol. Também existe a fosfatidilcerina, existe várias, né? Porque depende do R1 e do R2. Fosfatidilcerina, tem um aminoácido serina aqui, fazendo um éster com o ácido fosfórico. Essas reações de esterificação, para quem não conhece, está lá, né, as aulas relativas à esterificação. O mesmo método de esterificação do ácido carboxílico você pode usar para o ácido fosfórico. Inclusive, seria um bom exercício tentar fazer uma esterificação, em vez de usar um ácido acético, um ácido carboxílico, usar o ácido fosfórico e ver como funciona a esterificação com ácido fosfórico. Fazendo aí um paralelismo com ácidos carboxílicos. Então, os fosfoacilgliceróis mais comuns nas membranas têm uma segunda junção éster do fosfato, né? Segunda junção, né? Além do fosfato estar ligado ao glicerol, também está ligado ou a etanolamina, ou a colina, ou a serina. Cada caso forma aí uma classe de fosfolipídio, né? Fosfatidilglicerol. Seria cefalina, uma lecitina. São normalmente compostos que estão presentes na membrana celular, na composição da membrana celular.
fosfoacilgliceróis são classificados como fosfolipídios, como, né, claro, tem grupamento fosfato, fosfolipídios. Aqui está de novo, né, o desenho já foi mostrado na introdução desse capítulo, está aí a molécula de colesterol. Aqui a gente simplesmente vamos acrescentar que se essa cauda, né, que está ligado à cabeça, né, a cabeça é um grupo fosfatidil, né, fosfoacilglicerol, né, fosfoacilglicerol. Essa cabeça aqui polar, ela possui ainda dois grupos acila, né, de ácido graxo que está aqui, do R1 e do R2. São essas caudas. Se essas caudas forem saturadas, elas serão lineares. E se elas são lineares, facilita o empacotamento e ela se torna uma membrana mais rígida. Se essa cauda for de ácidos graxos insaturados, poliinsaturados, eles tendem a ter formato de anzol, né? Cada insaturação dá um ângulo, né? Forma um ângulo aqui. Então, 3 insaturações consecutivas vai praticamente formar um anzol. Uma estrutura bem curva aqui, né? Isso daqui não empacota bem dentro da camada bilipídica. Consequentemente, você vai ter uma membrana mais fluida, mais solta, né? Em que a interação entre as caudas não é tão forte. Isso diminui, portanto, a rigidez. Se você tiver, né, caudas aqui muito irregulares, né, vai aumentar a fluidez da membrana. Se elas forem todas certinhas, retinhas, né, empilhadinhas aqui, elas formam uma membrana mais rígida. Então, a concentração, a proporção entre ácidos graxos insaturados na formação dos triglicéridos, desses fosfoacilgliceróis, vai alterar a fluidez, né, da membrana. A membrana tem que ter uma certa fluidez para desempenhar adequadamente suas atividades aí. Ela tem também, claro que, mergulhadas nessas membrana, né, nessa camada bilipídica, né, temos aí algumas proteínas, né, que são receptores, são canais, né, que pode ser transmembrana ou pode ser ter uma cabeça voltada para o exterior e estar mergulhada na camada bilipídica, sempre a cabeça da proteína, a parte polar, ficaria voltada para o exterior ou para o interior, que são aquosos, e a parte apolar da proteína, se for uma proteína de membrana, a parte apolar da proteína estaria imersa aqui na área lipídica do fosfacilglicerol. Então, a fluidez da membrana vai depender também da concentração, né, de colesterol que está, moléculas de colesterol que estão inseridos na camada bilipídica. Em azul aqui, né? Ácidos graxos saturados diminuem a fluidez da membrana, pois sua cadeia hidrocarbônica pode ser empacotada menos perfeitamente, né? Como foi dito. Ácidos graxos insaturados têm o efeito oposto, como foi comentado. Esfingolipídios, note que os esfingolipídios são outra classe de lipídios que tem essa estrutura básica. Já não temos mais, não é mais um glicerídeo, né? Não é mais um triglicéride, porque aqui não temos o glicerol, né? Já é outra estrutura. Inclusive, se for a maneira como se quiser ver essa estrutura aqui, podemos começar a numerar esse carbono como carbono 1 aqui, inferior, 2, 3, 4, e aqui no 4 tem uma saturação, mas você poderia continuar mostrando ela na vertical, aqui, toda essa sequência. Então, na verdade, é uma cadeia única de carbono, né? Não existe uma esterificação, né? Aqui do carbono 1 até o carbono 13, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Uma cadeia única de 18 carbono. Uma insaturação aqui no carbono 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Carbono 4. Uma cadeia única de carbono de
12, 13, 14, 15, 18 carbonos, 16, né, carbonos aqui, que tem basicamente uma hidroxila aqui, uma hidroxila no carbono 1, uma hidroxila no carbono 3 e um grupo amina no carbono 2. Depois uma cadeia carbônica aqui. Então, isso aqui já não é mais um triglicéride. Né? Ele tem que ter, para ser uma esfingosina, né? Uma esfingosina tem que ter essa estrutura aqui. Agora, o grupo hidroxi, né, tanto o primeiro quanto o segundo, pode estar esterificado ou não. O grupo amina pode também estar formado de amida ou não, né? Mas continua lá sendo uma esfingosina. Vamos ver alguns exemplos aí. Eles contêm, né, eles contêm esfingosina em vez do glicerol. Então, todos os esfingolipídios não são, né, são do tipo que tem essa estrutura básica aqui. Às vezes com um fosfato ligado ao oxigênio, aqui do álcool, né, álcool primário, que é um álcool secundário, ou ligado a outras estruturas, mas tem que ter basicamente isso aqui para ser uma esfingosina. São também encontrados nas membranas, são os principais componentes lipídicos da bainha de mielina das fibras nervosas. Então, a bainha de mielina é um envoltório que envolve o axônio dos neurônios, uma espécie de um isolante. Né? Vamos ver isso bastante em fisiologia. E a membrana responsável por essa bainha de mielina é composta principalmente de esfingosina, esse lipídio aqui. Ou lipídios que tem essa estrutura básica, dessa classe de lipídio. Aqui, dois tipos mais comuns desses fosfolipídios. Então, está a estrutura básica aqui, como eu falei, o álcool primário aqui, o primeiro hidroxila está tá na forma de éster de fosfato, e esse éster de fosfato também está esterificado aqui com uma colina, né? Uma colina aqui, formando um éster de um lado, e do outro aqui o álcool primário do esfingolipídio. Esse aqui é um fosfolipídio que tem grupo fosfato também, né? Mas não larga de ser um esfingolipídio. E o grupo amina está na forma de uma amida, né? Seria um éster se fosse um oxigênio, o nitrogênio é uma amida. E esse R é de um ácido graxo, normalmente, uma cadeia carbônica longa. Esse hidroxila está livre, mas por isso está esterificado também. Aqui tem um grupo né, um fosfato ligado ao carbono 1, aqui tem uma glicose, né, ligada ao carbono 1, formando um éter aqui. Nesse caso é um glicocérebrosídeo, que tem uma glicose aí, né, um açúcar ligado ao carbono anormérico aqui, ó. Esse aqui é o carbono anormérico. Está ligado em alfa, né, ligação alfa. Essa aqui é uma ligação alfa. Né? E aqui nós temos o grupo amida formando, né, um ácido graxo, né, uma reação. Normalmente é um éster, né, que temos aqui é uma amida. No lugar do oxigênio temos o nitrogênio, portanto é uma amida. O resto se mantém idêntico. Por isso que é um fingolipídio, que tem que ter essa estrutura sempre conservada, né? Esse oxigênio do álcool aqui do carbono 1, nitrogênio no carbono 2, um álcool no carbono secundário no carbono 3, depois a estrutura fixa sempre a mesma aqui, de 14, 15 carbonos, né? Com essa insaturação no carbono 5. 1, 2, 3, 4. Carbono 4, com insaturação. Bom, prostaglandinas, gente, a gente vai ver na próxima aula. E se começar agora a falar de prostaglandinas, vamos falar mais de uma meia hora só sobre prostaglandina. E vai ficar muito longo essa aula. Então, vamos deixar para a próxima. E terminamos por aqui hoje. Vamos ver se amanhã a gente fala, então, de prostaglandinas e de terpenos, né? Começar a falar de terpenos. Tá certo? Vamos ver quem que sobreviveu aí até agora. Queiroz, Josiane, Andrelli, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tudo bem, professor. Nenhuma. Bom, professor. Então,